aí, galera? Bota concurseiro na área. Vamos lá? Quarentena 23. Os substantivos soprano e médium são respectivamente. Aqui você diz o soprano ou a soprano. Aqui você diz o médium ou a médium. Ou seja, comum de dois gêneros e comum de dois gêneros. Do cegado, hein? Assim como mártir é o mártir, a mártir, cliente é o cliente, a cliente, o colega, a colega. Ok? Questão 2. Essa é fácil. Seguem inclusas as faturas. As faturas seguem inclusas. Para conquistar os objetivos é necessário paciência. É necessário. Como é que seria necessária? É necessária a paciência. Então é necessário. Já matei. E a última é proibida a entrada. Se fosse sem o artigo, seria é proibido entrada. Questão fácil, né? Para descontrair o dia. Vamos lá. Essa é maneira. Não que seja difícil, tá? Mas ela é maneira. Essa tem chance de cair. A planície parecia não ter fim, de tão extensa que era. Tá vendo? Ó? Essas duas são iguais. Ó. Miriam paralisa o trânsito, de tão bonita que é. Isso é causal, mané. Ó, a planície parecia não ter fim porque era muito extensa. Miriam paralisa o trânsito porque é muito bonita. Então, muito cuidado com essas duas, porque essas duas são causais. Causal e causal, tá? Aqui não, ó. Miriam é tão bonita que paralisa o trânsito. Essa é consecutiva. Beleza? Então, 1 e 2 são causais e 3 é consecutiva. Eu vou insistir nesses quarentenas aí, ó, porque essa é muito cotada, tá? Agora entrou uma sequência aqui, ó, de classificação de sujeito. Necessita-se diariamente de. Quando você tem o necessita-se de, trata-se de, precisa-se de, acredita-se em, assiste-se a, tudo isso vai me dar o C como PIS. O que é PIS? Partícula indeterminadora do sujeito. Ou seja, o sujeito é indeterminado. Sempre que você tem PIS, o sujeito é indeterminado e a voz é ativa. Nasceu o sol pela manhã. Ou seja, o sol nasceu pela manhã. Quem é o sujeito? O sol. Sujeito simples. Só tem um núcleo. Quem é o núcleo? Sol. Essa é fácil. 6 semanas depois, uniram eles seus destinos. Ou seja, eles uniram seus destinos 6 semanas depois. Esses 6 semanas depois, vírgula, é um adjunto adverbial de tempo? Sim, é um adjunto adverbial de tempo. Mas o sujeito é simples, eles. Questão fácil, né? Idem. Venta muito forte naquela região. Quando o verbo indica um fenômeno da natureza, é porque o sujeito é inexistente ou oração sem sujeito. Sujeito inexistente, oração sem sujeito, beleza? Outra maneira, ó. Deve haver documentos originais nesta repartição. Quando você tem o verbo haver no sentido de existir, a gente já sabe que o auxiliar não pode ir para o plural, como não foi. Mas o verbo haver no sentido de existir vai trazer sempre o sujeito inexistente. Grava, tá? Verbo haver no sentido de existir. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Agora ele botou o existir, ó. Devem existir documentos originais. Ponha uma coisa na sua cabeça. Se ele colocar o existir, é porque tem sujeito.
Então, o sujeito é documentos originais. Documentos originais devem existir nesta repartição. E o núcleo do sujeito seriam documentos. Sim, sujeito simples, só tem um núcleo. Sujeito simples. A 10 é para descontrair, né? Ele falou de colocação do pronome oblíquo átono, ou seja, colocação pronominal não está correta. Se ela não está correta, ele quer a certa, né? É a errada, perdão. Não está correta, é a errada. A gente tem que sempre procurar colocar isso, a gente está atrás da errada. Vamos lá. Não me convenceram, o não atrai, tá certo. Em se pondo, ou seja, em mais se mais gerúndio. Tá certo. Pota, se fosse em pondo-se o luar, estaria errado. O certo é em mais se mais gerúndio. Olha o erro aí, ó, na Charlie. Darei-lhe. Não é darei-lhe. Darei é futuro do presente. Sempre que eu tiver o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito e não houver palavra atrativa, far-se-á a mesóclise. Então, peraí, então não é darei-lhe, não. Então como é que fica? Para no R. Aí vai ficar dar-lhe-ei algumas sugestões na próxima reunião de pais. Essa seria a correta. E aqui tá certo, Deus o cubra. Próclise obrigatória. Pota, o que é próclise? Próclise é quando o pronome está antes do verbo. A próclise é obrigatória porque quando você fala Deus o cubra de muitas bênçãos, é uma oração optativa. O que é oração optativa? É aquela que exprime desejo. Oração optativa exprime desejo. Normalmente é com Deus, né? Deus te abençoe, Deus te proteja e tal. Ó, meu filho. Isso aqui seria um vocativo. Ok? Tranquilo, né? Então essa tá certa. Mais sujeito. Aqui a gente tem que tomar cuidado, porque ele começa com o haver te induzindo a você falar assim, verbo haver no sentido de existir, sujeito inexistente. Só que aí não é haver no sentido de existir. É haver no sentido de ter. Quem é o sujeito? Aquele menino. Vamos botar na ordem? Então vai ser aquele menino tinha dito muitas verdades. Então o núcleo do sujeito é menino. Então o sujeito é simples. Fácil essa, né? São 3 horas e 45 minutos. Verbo ser indicando horas. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Tranquila essa também, graças a Deus. Duas bem interessantes. Por quê? Porque quando você fala assim, trata-se de, esse se é pis. Beleza, trata-se de é pis. Trata-se de, precisa-se de, necessita-se de, acredita-se em, confia-se em, assiste-se a. Esse se é pis. Se o se é pis, o sujeito é indeterminado e a voz é ativa. Ok? Agora perceba que aqui há uma diferença grande. Tratam-se as pessoas com respeito, que é o modo, respeitosamente, nesta empresa, que é o lugar. Mas quando ele falou que tratam-se as pessoas, eu posso dizer que as pessoas são tratadas, as pessoas são tratadas com respeito nesta empresa. Quando eu faço essa inversão, tratam-se as pessoas são tratadas. O C é PA. E sempre que tem partícula passivadora, tem sujeito. Então o sujeito seria as pessoas. O sujeito é simples. Beleza? Sujeito simples. Alfa. É igual vendem-se casas. Casas são vendidas. Sujeito simples. Bem simples, né? Como diz o nome. Idem aqui, mesma coisa que eu acabei de falar. Admitiu-se o erro. Se admitiu-se o erro, eu posso dizer que o erro foi admitido. Se o erro foi admitido, é porque o erro é o sujeito, não é o AD. Quem erra fala assim, admitiu-se o quê?
Aí vai e bota o AD. Não, é sujeito. Se tem PA, tem sujeito. Então o sujeito é simples. Bem simples. Outra maneira. Enquanto o córrego chorava, a natureza se vestia de verde. Esse enquanto é uma conjunção subordinativa temporal. Quando você tiver o enquanto, vai ser uma oração subordinada adverbial temporal, sempre. Vai ter uma folhinha só de orações. Aí a gente vai colocar todas. Aí vai dar uma liga boa. Aqui, ó. Agora é oração subordinada substantiva, que é aquela que troca por isso, né? Ó, ele admitiu isso. Aí eu vou dizer assim, ele admitiu o quê? Tá vendo? Por que eu posso perguntar o que aqui? Porque tem sujeito aqui na frente. O sujeito está aqui. Se tem sujeito na frente e perguntou o que, é o AD. Tá vendo? Já eliminei duas. Agora, aqui eu não posso falar admitiu-se o que, gente? Eu vou dizer admitiu-se isso. Quando eu disser admitiu-se isso, eu vou dizer que isso foi admitido. O C é PA, Pota? É igual comenta-se que ela está grávida. Comenta-se isso. Isso é comentado. Se o C é uma partícula passivadora, tem sujeito. Então, essa oração que foi trocada por isso funciona como sujeito. Se ela funciona como sujeito, ela é subjetiva. Aí tu fala, caramba, Pota, só tinha uma. Glória a Deus, já matei. E o fato é isso. Se o fato é isso, perceba que ela está ligada pelo verbo ser com determinante. Se ela está ligada pelo verbo ser com determinante, é porque ela é a nossa querida e amada predicativa. Beleza? Predicativa tinha duas aqui, ó. Papá. Mas a resposta eu já sei. É bola. E é fácil, né? Quando nós fizermos, quem está cru hoje, quando nós fizermos a folhinha só de oração subordinada substantiva, vai conseguir dar um levante. Agora ele falou para mim, ó. O emprego da vírgula está incorreto em... Vamos lá. Exaustos, vírgula. Os alunos marchavam ao cair da tarde. Isso aqui é um PS anteposto. Eu posso dizer que os alunos marchavam ao cair da tarde e estavam exaustos. Tá certo. Aqui está o erro. Essa vírgula é o erro. Por quê? Porque o sujeito está oculto. Nós compramos o quê? Como é que eu vou separar o verbo do complemento com vírgula? Não posso botar essa vírgula aqui. Compramos, vírgula, bandeiras, flores e balões coloridos? Não. Era só tirar a vírgula. Compramos o quê? Bandeiras, flores e balões coloridos. Mas essa vírgula aqui gerou o erro. Está errado. Ele admitiu que, vírgula, depois de longa espera, vírgula. Esse cara que está entre vírgula, que é o depois de longa espera, é um adjunto adverbial de tempo que está intercalado. Então tá certo. É aquela história, se eu jogo depois de longa espera para frente, eu gasto uma vírgula só. Aí vai ficar assim, depois de longa espera, vírgula. Ele admitiu que desistiu e foi para casa. Ok. E a última estava mais do que certa. E quando eu falo a vida, meus caros alunos, aqui nós temos o vocativo. Meus caros alunos, está entre vírgulas. Podia estar na frente? Sim. Mas está certo. Tá? Agora, vamos lá. 19. Aí a 19, ele falou para mim assim, leia os versos abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta com relação aos tipos de sujeito. Faz tempo sim que não te escrevo. Esse faz tempo sim é um fazer que está indicando o tempo passado. Esse fazer que está indicando o tempo passado é sujeito inexistente ou oração sem sujeito, ok? Faz tempo sim que eu não te escrevo. O sujeito aqui está oculto. Tinha até 3 ocultos, tá vendo? Oculto. A terceira é a melhor. Por quê? Porque ele fala para mim assim, ficaram velhas todas as notícias. Aí ele colocou o verbo na terceira pessoa do plural para te induzir que é indeterminado. Só que a ordem está invertida. Que ordem? Todas as notícias, que é o sujeito, ficaram velhas.
Ah, então todas as notícias é o sujeito? Sim. Quem é o núcleo? Notícias. Então o sujeito é simples? Caramba, só tinha uma. Matei, Potter. Charlie. E a última, eu mesmo envelheci. O eu está escrito. Ó, ali ele estava oculto, aqui ele está escrito. Se ele está escrito, é porque o sujeito é simples. Tá vendo? Letra C, Charlie. Beleza? Vamos lá, pessoal. Questão 20. Em todas as alternativas, o sujeito dos verbos em destaque se classifica como indeterminado, exceto em, ele quer onde não é indeterminado. Naquele país, criaram uma lei. Quem criou? Não sei. Indeterminado. Em nossa família, trabalha-se muito. Quando eu digo trabalha-se muito, esse se é pis. Ele é o pis do verbo intransitivo. Porque quando eu falo trabalha-se muito, o muito é um advérbio de intensidade. Esse pis é o pis do vive-se bem aqui. Vai ter uma folhinha que a gente vai fazer nesse quarentena que vai ser só para dizer se é PA ou PIS. Aí vai todo mundo aprender. Então, ó, vive-se bem aqui, como eu falei. O bem é advérbio de modo, aqui é de lugar. Então, o vive é intransitivo e o se é PIS. É a mesma coisa, não muda nada. Ou seja, se é PIS, partícula indeterminadora do sujeito, o sujeito é indeterminado. Aqui não é indeterminado. Já passava das 3 da madrugada. Aqui, gente, pode cair para dizer que é sujeito, como já caiu, que o sujeito é inexistente, ou oração sem sujeito. E pode cair na concordância. Por quê? Porque eu não posso dizer já passavam das 3 da madrugada. Eu tenho que dizer que já passava. Passar indicando horas é inexistente e não pode ir para o plural. E a última voltou a ser pis. Só que é um pis que a gente já falou hoje, né? Precisa-se de, necessita-se de, trata-se de. Esse é um pis de VTI e OI. Mas quando nós fizermos a folhinha do PIS, a gente vai esclarecer tudo. Mas o PIS vai dar sujeito indeterminado. Tá ok? Então essa questão era fácil. Vamos lá. Olha o que eu acabei de falar aí agora. Ó. Tratava-se de. Já caiu no CFS. Ó. Trata-se de, precisa-se de. Esse se é PIS. Se ele é PIS, o sujeito é indeterminado. E a voz é ativa, ok? Beleza, agora vamos lá. Discutiram-se as reposições de perdas salariais. Quando ele fala discutiram-se as reposições de perdas salariais, eu posso dizer que as reposições de perdas salariais foram discutidas. Discutiram-se as reformas foram discutidas. Se eu faço essa inversão, esse se é PA. Se tem PA, tem sujeito. Só que o núcleo é reposições. O sujeito é as reposições de perdas salariais, tá? O sujeito é simples. Ok. Na segunda, ele disse que discutiram as reposições. Quem discutiu? Não sei. Discutiram, falaram, disseram. Não sei quem discutiu, não. Então, o sujeito é indeterminado. Assinale a correta. C. 2 possui sujeito indeterminado. Essa é a resposta. A regência verbal está incorreta em. Incorreta. O presidente assiste em Brasília. Ele mora em Brasília. Verbo intransitivo, adjunto adverbial de lugar. Certo. Aqui está o erro. Já marquei. Eu não posso dizer que assiste o trabalhador o direito de férias. O direito de férias é o sujeito. Então, o direito de férias assiste ao trabalhador. Então, essa estava errada. O gerente visou o cheque, ou seja, ele assinou o cheque. Tá certo. O funcionário obedece às ordens, obedece aos regulamentos. Também tá certo. Ok? Beleza. 24. Assinale a alternativa em que há erro na classificação do pronome destacado. Convidei-o. É o famoso convidei ele. Pronome pessoal oblíquo átono.
Tá certo. Aqui já está errado, não é pessoa oblíqua. Olha o que você vai ter que fazer. Não entendi aquilo que você me falou. Quando você troca esse o por aquilo, ele é um pronome demonstrativo. Ele é demonstrativo. Tá ok? Então aqui já estava errado. Lembrando que aqui vai entrar o PDPR, né? Como assim PDPR? Pronome demonstrativo, pronome relativo. Parzinho de jarro. Nossos sofrimentos, nossos possessivo, tá certo. Isto não se faz, isto é demonstrativo, certíssimo. Glória a Deus. Ó, questão maneirinha. O pai dirige-se ao filho, explicando ao filho, ou seja, explicando a quem? Ao filho. Se você está explicando ao filho, esse ao filho é o OI, porque você explica alguma coisa, que é o OD, a alguém que é o OI. OI é o lhe. O OI não pode ser o não, tá? Tem que ser explicando o lhe. O lhe faz papel de a ele? Sim, explicando a ele. Que as regras da paz impediam o filho. Impediam quem? Quem impede, impede alguém. Então isso aqui é o OD. O OD nunca pode ser representado por lhe. E para ficar mais grave ainda, quando o verbo termina em M, você tem que trocar por no, nas, nos, nas. Então é impediam-no. Essa construção também vai estar errada. Nunca vai poder estar impediam-o. Aí é aquela situação que é clássica, né? Do cara pegar e botar assim, ó. Levaram a bolsa. Levaram o quê? A bolsa. Sujeito indeterminado, não sei quem levou. Se eu digo levaram a bolsa é o AD. Então vai ficar o quê? Levaram-na. Ok? Beleza. O uso dos pronomes está contrário à norma culta da língua. Ou seja, está errado. Eles se irritaram com nós dois. Tu vê que tem uma palavra reforçativa. Com nós dois, com nós mesmos, com nós próprios. Ou então eles se irritaram conosco. Se não houver a palavra reforçativa, eu uso conosco. Aqui está o erro. Porque quando eu tenho normalmente a preposição entre, pode ser sem, e eu tiver dois pronomes aqui, eu posso botar tudo, menos o eu e o tu. Então se tivesse assim, entre eu e tu, tá duplamente errado. Teria que ser entre mim e ti. Só que a ordem não altera. Entre ti e mim tá certo, entre mim e ela tá certo, entre mim e você tá certo, entre você e mim tá certo. Não pode botar nem o eu nem o tu. O resto tá liberado. Beleza? Então a resposta era B. A incorreta, está contrário. B. Vamos lá, até o 40. Assinale, unirio. Assinale a frase cuja lacuna se preenche corretamente com a preposição entre parênteses. Vamos lá. Alguns não conhecem o assunto, não é de que te referes, é a que tu te referes. Tu te referes a. Quem se refere a. Tá errado. Era uma antiga questão. Não é a que muitos se recordam, é de que muitos se recordam. Porque muitos se recordam de. Quem se recorda de alguma coisa. Ok. Aqui é o certo. Ó. As questões ecológicas em que muitos pensam, quem pensa, pensa em alguma coisa. Certo. Marquei. Vamos continuar aqui. O seringueiro, cuja ordem ninguém duvidava, ó, ninguém duvidava de sua ordem. Não é sob. E os problemas, pontinho, pontinho, os quais os ecologistas se preocupam. Ó, tu vê que eu pego sempre do sujeito. Os ecologistas se preocupam sobre ou se preocupam com? Eles se preocupam com os problemas, não era sobre. Questão maneirinha. Outra, ó, falei ainda há pouco, ó, os moleques avistaram o guarda. OD, quem avista, avista alguém, ou avista alguma coisa. Então, quando o verbo termina em M, vai ficar no na, nos nas, tá certo? Aos militares, compete defender a pátria. Compete-lhes, compete a eles, tá certo? Agora, aqui tá bem errado. O bom motorista obedece aos sinais de trânsito. Isso aqui é um OI. Obedecer pede preposição a, vai dar OI. E o OIS nunca pode ser usado para OI. O OIS é para OD. Aí tu vai falar para mim, então é obedece-lhes. Também não, porque o lhe só pode ser usado para pessoa. E sinal de trânsito não é pessoa. Então teria que ser o bom motorista obedece a eles.
É a única saída, porque não podia botar lhes. Divino pagou o salário a Mercedes. Ele pagou o quê? O salário, que é o AD. E pagou a quem? A Mercedes, que é o AI. Ou seja, pagou a ela o salário. A ele, a ela. Tá certo? Graças a Deus. Essa é uma das melhores. Ó, leia, não leia. Entre os pronomes destacados, quais se classificam como objetos direto, direto, indireto e direto, respectivamente. Fez o que disse, tipo, ele fez aquilo que disse. Eu sei que é demonstrativo e relativo, tá? Ele fez aquilo que disse. Ele fez aquilo. Mas ele fez o quê? Aquilo. Esse o que troca por aquilo é OD, porque quem faz alguma coisa. Ele fez aquilo que ele disse. Ok. Agora, esse que aqui também é OD, que ele disse o quê? Aquilo. Ah, o pronome relativo retoma o termo antecedente? Tem. Ó, de novo, ó. Ele fez aquilo. Ele disse aquilo. OD e OD, os dois. Acompanhou-me ao quintal. Acompanhou João ao quintal. Quem acompanha, acompanha alguém. OD. Para se despedir de mim. Quem se despede de alguém. Isso aqui é OI. Ah, se eu vou dizer que eu me despedi de você. VTI, OI. Para se despedir de quem? De mim. OI. Tá. Capitu falou novamente da nossa separação, como de um fato certo e definitivo. Por mais que eu, receoso disso mesmo, buscasse, ó. Eu buscasse razões para animá-la. O eu é sujeito. O eu é sujeito do buscasse. Eu buscasse. E o lolá, los, lás vai ser sempre o AD. Para animá-la. Para animar quem? Ela. Quem anima, anima alguém. Isso aqui é VTD. Animar é VTD, porque quem anima, anima alguém, OD. Então ele quer, ó, objeto direto. O O é objeto direto, o que também é objeto direto. A segunda é direto. Então o me é direto, o que é direto, o me é direto, o me é direto. Tá no cruza. Indireto aqui só tinha o mim. Indireto. Nenhum dos dois. E na última, o eu é sujeito. Ele quer objeto direto também. Era o lá. Então a resposta é alfa. Mas bem bolada é essa. Tem outras parecidas com essa, tá? Vão rolar aí nos simulados. Ó, não me falou nada. Contudo, percebi seu sofrimento. Porém, aqui o contudo é adversativa, né? Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. Oração coordenada sindética adversativa. É bom gravar o nome todo, tá, gente? Aquela garota canta e dança. Ou seja, ela faz as duas coisas, é adição. Então, é uma oração coordenada sindética aditiva. Não assumiu a responsabilidade, nem pediu desculpas ao chefe. O nem é aditiva. Ou seja, oração coordenada sindética aditiva. O nem é aditiva. Assinale a alternativa correta. Ó, o veículo deu uma freada. Não, é freada. Não tem esse i. Os filhos conscientes obedecem aos pais. Obedecer pede preposição a. Vai vendo. Haja com cautela nos momentos de nervosismo. Tá errado. Esse haja com H é do haja coração, né? Haja é do agir, é assim, ó. Haja do verbo agir com cautela, ou seja, é o modo. Isso aqui é uma locução adverbial de modo. Haja com cautela. Haja cautelosamente nos momentos de nervosismo, mas era para ser haja. E a certa tá aqui, ó. O relógio, ó. O relógio da catedral deu 3 horas. Aí se fosse no relógio, aí seria 3 horas deram. 3 horas deram no relógio. Mas o relógio deu 3 horas. Ok? Vamos lá. Agora aqui a gente tem que brincar de concordância. Concordância nominal correta é 1. Concordância nominal incorreta é 2. Aqui, aquela artista mostrou-se meio decepcionada. Tá certo. É um pouco decepcionada. É advérbio de intensidade. Número 1. O comandante convocou bastantes soldados? Não, ele convocou bastantes soldados. Ele convocou
muitos soldados. Tá errado. 2. É pronome indefinido, né, Pota? Muitos soldados? Sim. Aqui também tá errado. Eu não posso dizer que é permitido a entrada. É permitida a entrada. Aí se tirasse o a, seria é permitido a entrada. Então estava errado. Tá errado é 2. Ó, beleza. E aqui tá certo. É condenada à pobreza. Agora ficou certo. Então 1, 2, 2, 1. Delta. 1, 2, 2, 1. Ok. Vamos lá. Ó, colocação do pronome oblíquo. Ou seja, colocação pronominal. Tem que marcar a sequência correta. Vamos lá. O certo é que nos sentimos realizados. O que atrai o pronome? O que e o quem, né? Atrai um pronome. Então, está correto. Esperamos que seja feliz e que Deus o ajude. Tá certo. Oração optativa. Deus o ajude, Deus te abençoe. Próclise obrigatória. Tá certo. Todos dirão que não recordam-se, não. Que não se recordam. Ah, o não é advérbio. O advérbio atrai. Então, está errado. Então, a resposta era B de bola. Vamos lá. Essa é fácil, né? O diretor avisou bastantes vezes, ou seja, ele avisou muitas vezes, que para a entrada na sala de multimídias é necessária a... Olha o artigo aqui. É necessária, tinha até 3, né? É necessária a identificação do aluno. Ele informou também que a sala será fechada a partir do meio-dia e meia hora. Meio-dia e meia hora. Então, aqui na última é meia. Meio-dia e meia hora. Então, tem que marcar alfa. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está de acordo. Ó, colocação pronominal, correto. A A está errado. Por quê? Visitaria é futuro do pretérito, que é a Maria. Então, visitaria, que é futuro do pretérito, ou visitarei, visitará, que é futuro do presente. Se não houver a palavra atrativa, o pronome tem que ficar no meio do verbo, que é a mesóclise. Aí aqui eu vou até mostrar aqui, o cara vai botar assim, visitar o ia, porque para no R. Só que aí não vai poder ficar assim, né? Porque quando para no R, se termina em R, a gente tem que chamar o lolá los lás. Aí vai ficar o quê? Visitar lo ia, caso fizesse só. Tá errado. A segunda também tá errada porque o quem atrai. É quem lhe disse. O que e o quem atrai um pronome. Tá errado. Aqui também não é não confia-se, é não se confia. Então o certo é D, porque o nada é pronome indefinido e o pronome indefinido atrai. Nada o ajudará neste momento difícil. Pronome indefinido atrai. Nada o ajudará. Assinale a opção em que a lacuna só pode ser preenchida por um dos termos colocados entre parênteses. Vamos lá. Cabelo e pupila negros. Se eu ponho negros, eu estou concordando com os dois. Se eu ponho negra, eu estou concordando com o mais próximo. Pupila negra. Pode. Cabelo e corpo monstruoso. Só o corpo é monstruoso. Mas poderia ser cabelo e corpo monstruosos. Pode os dois. Calma e serenidade invejável. Serenidade invejável. Ou calma e serenidade invejáveis. Tá certo. Dentes e garras afiadas. Garras afiadas. Ou dentes e garras afiados. Ambos afiados. Agora aqui, se eu falo tronco e galhos secos. Ok. Mas o seco no singular, como que ele vai concordar? Se quem está mais próximo já está no plural. Não tem como ser singular aqui. Então a resposta é esa. Estão bobo, hein? Bobinha. A opção em que as duas palavras destacadas não são acentuadas segundo a mesma regra. Não são acentuadas segundo a mesma regra. Vamos lá. Universitário, paroxítona terminado de tom crescente. Adolescência, paroxítona terminado de tom crescente. Mínimo, doméstico, proparoxítona. Aqui já não é a mesma regra, porque país é a regra dos hiatos.
Acentuam-se o I e o U tônico, formando hiato com a vogal anterior, sozinhos na sílaba ou acompanhados de S. Mas o até é oxítona terminada em E. Até. Oxítona terminada em A é O. Até, rodapé, sofá, cipó. Oxítona terminada em A é O. Seguidas ou não de S. Então, não é a mesma regra. Ópera e currículo são proparoxítonas. Negócio e experiência são paroxítonas terminadas de tom crescente, igual universitário e adolescência. Paroxítona terminada de tom crescente. Ok? E agora aqui, ó. Quantas palavras precisam ser acentuadas? Vamos lá. Muito do método que está começando a tomar corpo hoje no campo da educação constitui-se, aqui não bota acento não, hein? Teve gente querendo botar acento aqui. Constitui-se de ideias não tem mais acento, propostas no passado. Pelo lado bom, temos concepções sólidas, proparoxítona, para nos orientar. Afinal, sobreviveram mais de um século, proparoxítona. Mas temos de refletir porque tais ideias não foram adotadas nesse ínterim. Ínterim é proparoxítona. Muita gente quer essa questão papamosca no ínterim. Não erre, ínterim e anátema são duas palavras proparoxítonas. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Letra C. Beleza, galera? Quem gostou, deixa o like aí, tá? Para fortalecer o canal. Quem não gostou, eu peço desculpas. Estou fazendo o meu melhor. Forte abraço. Até a próxima, galera.